This call is now being recorded. Mais uma vez, boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindos. Para mim é uma honra me dirigir a vocês neste dia 17 de março de 2021, o nosso quarto encontro da disciplina de gestão escolar. Faz toda a diferença poder conversar com vocês a partir de um texto muito bonito, muito suave, simples, de fácil entendimento a respeito das bases sociológicas da gestão escolar. E aí eu queria fazer a acolhida do nosso dia de hoje, falando, mais uma vez, sobre o momento difícil que a gente está vivendo, mas dessa vez tentando imaginar com vocês uma situação de esperança. Eu tenho muita vontade de discutir com os meus alunos essa possibilidade de fazer no futuro sermos professores e professoras de uma escola transformadora e que nos ajude a desenvolver aspectos de cidadania. Por que eu digo isso? Porque parece que a gente foi ensinado que a sala de aula, a gente tem até uma música, né, da Alessi Brandão, que diz que na sala de aula é que se forma um cidadão, né, que a escola é o lugar onde forma um cidadão, e eu tenho uma versão 2.0 dessa perspectiva para apresentar para vocês, né. Não é que eu discorde essencialmente de que na escola se forma um cidadão, certo? Mas eu acho que na escola a gente aprende a exercitar a cidadania. Porque a construção da cidadania ela é complexa e ela não se dá só sob os ombros da escola, só sob responsabilidade dos professores e das professoras. A filosofia Ubuntu africana, ela diz que é necessário uma vila inteira para se educar uma criança. Então, partindo dessa premissa, é que eu acredito que a escola como um lugar de exercício da cidadania, ela se torna esse espaço mais complexo, onde cada um de nós pode aprender e ensinar ao mesmo tempo, na condição, obviamente, de educador, mas também de aprendente, dado a consciência do inacabamento, que a gente já discutiu aqui em outras aulas, que é uma filosofia freiriana, uma parte da filosofia freiriana, né, de Paulo Freire, entendendo que esse caminhar tão difícil, tão árduo da educação, ele pode ser, de alguma maneira, suave e dolente, quando a gente tem os objetivos claros, né, e o nosso pé no chão, com o processo de construção daquilo que a gente quer colocar em execução, né? Ou seja, tem o foco, os nossos objetivos, a gente sabe o que quer, ou seja, transformar a escola neste espaço de exercício da cidadania, onde não só se aprende a ser cidadão, mas onde também se exercita esse papel, e consciente das metodologias que a gente tem, das formas de atingir esse objetivo, né? A metodologia é exatamente isso, é o caminho para atender o objetivo. Então, dito isso, a gente vai hoje conversar sobre as bases sociológicas da gestão escolar. Assim, para mim, é um desafio, mas eu acho que vale muito a pena levar em consideração essas afirmações, essas situações, porque eu gostaria de fazer uma primeira pergunta, como se fosse uma pergunta geradora para a gente iniciar a aula de hoje. Vocês sabem, eu sou diretor de uma escola estadual aqui em Fortaleza, onde eu moro, né? E aí, durante muito tempo, eu me perguntei o que me levou a ser gestor escolar. Inclusive, essa pergunta eu já respondi em aulas passadas, né? Vocês devem lembrar, quando eu disse para vocês que nós, enquanto educadores em constituição, a gente tem uma vontade gigante de mudar o processo educativo. A gente quer melhorar
esse lugar onde a gente está inserido e quer apresentar melhores elementos e melhores formas de transformar esta realidade que a gente vive, não é isso? E aí, como fazer isso de uma maneira mais possível, vamos dizer assim, já que nenhum de vocês ou eu somos o prefeito, para pensar na política pública municipal de educação, a gente não é o governador, não é deputado, não é nem estadual, nem federal, não é o presidente da República, a presidenta da República, nós não somos nada disso, portanto, nem somos o ministro da Educação, a ministra da Educação. Então, como é que a gente pode fazer uma relação micro para ajudar nessa mudança educativa que a gente tanto deseja, a gente tanto quer, né? A gente quer fazer parte desse mecanismo, mas quer mudar também. Então, a participação na gestão escolar é a forma mais rápida, né? É a micro, é o executar, é o menor executar possível desse processo de modificação. A gente é preso por muitas amarras, no entanto, lá na gestão escolar a gente tem como, de alguma maneira, provocar algumas mudanças, né? Então, dito isso, quais são a que princípios nós podemos nos guiar, nós podemos estudar, a gente pode se dedicar para desenvolver uma boa gestão escolar e entender, depois de uma trajetória de trabalho, que essa gestão escolar foi de fato transformadora e contribuiu, especialmente, né? Ela pode contribuir para muitas coisas, mas ela contribuiu especialmente para a educação de qualidade que é oferecida naquela escola para os estudantes. Como a gestão pode contribuir para que naquela escola se ofereça aos estudantes uma educação de qualidade. Então eu vou fazer uma espécie de pergunta geradora para vocês, se imaginarem dentro desse processo como futuros coordenadores escolares, diretores escolares ou técnicos de uma secretaria de educação. Como no futuro vocês podem ser, vocês devem ser, se assim quiserem. Né? O que a escola pode mudar? Lembrem de uma frase, vejam bem, vou repetir com calma a pergunta. O que pode a escola mudar? Lembrem-se daquela frase do Paulo Freire, muito famosa, que diz, né, a educação não muda o mundo sozinho. A educação não é capaz de mudar o mundo sozinho, mas também, sem ela, o mundo não vai mudar. Né? A educação não é capaz de mudar o mundo sozinho, mas sem ela, o mundo não muda. Então, essa perspectiva transformadora, cujo papel social da escola, e nós vamos falar dele daqui a poucos instantes, deve te provocar a imaginar um pouco o papel dessa escola e o que é que ela pode fazer. E se você não conseguir responder agora, pensando aí na sua casa, o que pode a escola fazer, ou seja, numa perspectiva de futuro, responda numa perspectiva de presente, ou até mesmo no passado. O que pode a escola fazer? O que é que ela já fez até agora? E aí, não seja muito complexo, eu já falei. As perguntas são feitas, as respostas não precisam ser complexas. Pense em você. Pense agora em você. O que que a escola fez por você? Na sua trajetória de vida, que pode ser muito, pode ser pouca, você pode ser jovem, mas o que é que até hoje, dia 17 de março, 19 horas, o que que a escola fez por você até hoje? E aí eu gostaria de que alguém ligasse o microfone e tentasse nos oferecer aqui uma resposta para a gente iniciar a reflexão. Pronto, boa noite. Me chamo Maria Isabel. Boa Professor, noite. no meu ponto de vista, na minha realidade, o que a escola fez para mim foi que hoje eu sou alfabetizada, consigo ler, escrever. Às vezes tem alguns erros,
Consigo escrever, assim, às vezes consigo escrever bem, mas às vezes eu atrapalho alguma letra, ainda tem aquela questão do erro ortográfico, e a questão, às vezes, até de verbalizar, às vezes também meu português não é muito bem dirigido. Mas, assim, hoje eu consigo ler, né, bem, consigo me situar. Se eu quiser pegar um ônibus, eu sei o nome que vai estar escrito naquele ônibus, né? Não vou pegar um ônibus errado, tipo isso. E eu me lembro que meu avô dizia assim: olhe, quem não sabe ler é mesmo que ser cego. Porque ele dizia que quando ele ia para uma cidade, ele dizia que não sabia o que estava escrito na frente do ônibus, em qualquer uma coisa. Ele disse que tinha vontade de ler, só que ele dizia que, como na época dele não teve essa oportunidade, né? Ele dizia: ah, minha filha, eu sei muito bem que hoje quem não sabe ler é a mesma coisa que ser cego. Isso eu nunca esqueci, essa frase, porque eu acho assim, que quando você pega um livro e você olha a letra e você sabe o que significa, para você pode não valer nada, porque você sabe, mas aquela pessoa que tem vontade, que queria saber e não sabe, ele se sente impotente, né? Ele vê aquela letra, não sabe o que significa aquela palavra e ele se sente cego. E, né, isso é muito forte, eu acho isso muito forte. Obrigado, Isabel. Queria ouvir mais alguém com um depoimento parecido ou diferente da Isabel. Aí tem um detalhe muito legal para falar sobre a leitura do mundo e a leitura da palavra. Já já eu falo sobre isso. Mas eu queria saber, mais alguém, o que é que a escola fez por você até hoje? Pessoal, boa noite. Ixi, Boa noite, Ronier. Vamos falar o Ronier, depois a Niliane, foi que ligou? Foi. Pronto, o Ronier fala, depois a Niliane fala. Vamos ser cavalheiro, né? Vamos deixar a primeira fala para as damas, né? Então, tudo bem. Niliane, Fala você. aí, amiga, depois eu falo de você. Oh, que gentileza. Tá me ouvindo bem, todo mundo? Sim, Boa noite. A educação, a escola, ela transformou minha vida em todos os sentidos, né? Quando a minha filha iniciou a estudar, me incentivou muito, não só a mim, mas como o meu marido, as pessoas que estão ao nosso redor, porque a gente queria aprender junto com ela. Eu parei meus estudos há muitos anos atrás, e quando eu retornei para a faculdade foi com o incentivo dela. Então, eu queria ensinar para ela as coisas que eu nem lembrava mais. Então, eu falava assim: meu Deus, eu estou um pouco perdida, então eu vou estudar junto com ela, né? Então, ela me incentivou muito, e a partir do momento que eu comecei a estudar, transformou minha vida no modo geral. Eu trabalhava antes numa pousada, e eu consegui um trabalho aqui na comunidade onde eu moro, numa escola, e isso mudou toda a minha vida. Então, como transforma a educação, a escola em si, né? E ontem a gente foi fazer uma entrevista com o senhor, um pescador daqui, e quando ele falou para mim assim, que agora é tarde, minha filha, agora eu não tenho mais esperança de aprender a ler e escrever, mas eu falei para o meu filho que ele queria pescar antes, como eu. Falei para ele: meu filho, não siga essa vida, porque ela é muito dura. Eu queria muito aprender a ler e escrever, mas hoje, para mim, é tarde. Então, ele disse que o incentivo que ele dava para os jovens era o estudo, né? Aí eu falei para ele assim: nunca é tarde para a gente aprender nada. Eu sou o próprio exemplo, né? Passei 13 anos, depois que terminei o ensino médio, fiquei parada há 13 anos e retornei com a cara e a coragem, e hoje estou aqui. Então, a escola, ela é capaz de mudar a vida de todo mundo. Basta querer, né? você apresentou uma nova perspectiva à relação de tempo, né? Porque seu entrevistado talvez já seja uma pessoa madura, com a idade, né? Pensou nisso, ele apresentou para você uma relação de tempo, né? E isso te fez ampliar essa visão, ou, na verdade, construir a certeza de que o tempo é uma construção também nossa, né? Ou seja, você
teve o incentivo da sua filha, a motivação, e volta a estudar pensando nessa perspectiva de que a escola te proporcionou muitas coisas e agora a faculdade já proporciona outras, né? Vamos ouvir o Ronier. Pronto. O que a escola trouxe para mim, né? Só trouxe para mim cada vez mais coisas boas. Eu venho de uma família pedagoga, né? Minha mãe ensinou por muito tempo, minha tia ensinou por muito tempo, né? E aí, no caso, a escola, ela representa para mim um, um local sagrado, né? Um local onde realmente ela é a abertura de tudo aquilo de bom que a sociedade lá fora tem de ruim, né? A escola, ela é a porta, ela é a entrada para poder eu ter com que um jovem que está na margem, eu consigo salvar ele. Ao mesmo tempo, eu me torno um médico, eu me torno um enfermeiro, eu me torno um psicólogo, eu me torno um advogado, né? E eu sou um pedagogo, um professor, isso de total, assim, ascensão, porque a pedagogia, a escola em si, ela é muito poderosa, ela é a arma mais poderosa que nós temos, né? Então a escola, um monumento sagrado para todo mundo, né? Então ela só tem o que trazer de positivo. E me encanta esse mundo escolar, né? Esse universo de da direção até o aluno, a carteira. Então, tudo isso para mim é encantador, é maravilhoso. É você sentir assim, um arrepio bom, sabe? Um prazer de poder dizer: eu sou um pedagogo, eu sou um professor, né? Isso é muito bom. E uma das coisas é que eu quero, já estou conversando muito com Cláudia, né? E diga muito, Cláudia, assim que eu chegar no sétimo, uma da minha pós que eu vou fazer é gestão, porque gestão para mim sabe, uma coisa que me encanta, né? Assim, é uma coisa que eu gosto muito. E a escola, para mim, é uma arma, né? A educação é uma arma, mas ela é uma arma boa, uma arma poderosa. É uma arma que pode não matar, mas sim transformar. Nelson Mandela, né? A educação é a arma mais poderosa do mundo, né? Nelson Mandela diz isso. Fico muito feliz de ouvir o seu depoimento, como o da Niliane, né, e também da Isabel, sobre esse poder transformador que a educação tem. E aí, nesta perspectiva de passado e presente, que vocês apresentaram agora, e eu, como professor dessa disciplina, tentando todo o tempo provocá-los, incentivá-los, porque quando a gente usa a palavra provocação, às vezes ela soa como pejorativa, né? A fulano de tal está me provocando, né? Como se fosse duas crianças, uma querendo arengar com a outra, né? Pelo contrário, eu quero provocá-los a sair do lugar que estão, a incentivá-los a imaginar esta perspectiva transformadora da educação nas vossas mãos. Porque é isso, como eu já disse, dentro dessas várias perspectivas de poder, lá na gestão escolar, quando você for um diretor, uma diretora, um coordenador, uma coordenadora, que tenha, como já discutimos aqui na aula passada, pressupostos participativos, democráticos, né, onde vocês possam experimentar o diálogo como uma ferramenta de gestão, onde possam envolver as pessoas, foi a aula passada. Vocês vão colocar essas bases sociológicas, o entendimento a respeito da escola, em execução, com uma força gigantesca, de modo que, de fato, a educação vai fazer sentido. Essa pandemia tem nos colocado situações extremamente hostis, e a escola está no meio de tudo isso, quando, por exemplo, a gente compara
as aglomerações que a gente viu, por exemplo, durante as eleições, o Réveillon, o Carnaval. E hoje, quando a gente está enfrentando um lockdown, né, um isolamento rígido, social rígido, onde as escolas que estavam até funcionando há 15 dias atrás tiveram que parar novamente. Os transportes escolares pararam novamente. Então, todo esse universo relativo à educação parou. E aí, para mim, é extremamente cruel quando você coloca nos pratos diferentes da balança, ou seja, coloca na mesma balança, como se pudessem equilibrar a escola, como este ambiente transformador que vocês mesmos acabaram, pelo menos 3 de vocês acabaram de colocar, e eu tenho certeza que a maioria dos outros que estão aqui pensam de forma semelhante, e um shopping center, e um bar, e uma casa de show. E a praia? Existe uma legislação que rege, nós vamos ver isso na aula de hoje, agora, já, certo? Esta aula é aquela aula que eu falei na semana passada. Se você teve a experiência de comprar um caderno e caneta, é legal ter ele à mão para você fazer algumas anotações, embora o slide fique disponível para todo mundo lá no ambiente virtual. Na praia você vai se você quiser, no bar você vai se você quiser. A escola é direito subjetivo, se ela estiver aberta, você tem que estar lá. Até 18 anos de idade, educação básica, seu filho precisa estar matriculado. Seja na educação infantil, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio. Você, como pai ou mãe, eu sei que não é o caso de todo mundo aqui, né? Mas se você é pai e mãe e tem um filho em idade escolar que não está estudando, não está matriculado, você pode responder judicialmente por isso. Nós não temos no nosso país a instituição do homeschooling, né? Do estudo em casa. A gente está nessa situação, fazendo isso aqui que nós estamos fazendo, que os especialistas não sabem o que é. Então, a gente está num estudo em modalidade remota, que quando, por exemplo, eles perguntam, nós vamos migrar do remoto para o híbrido, eles não sabem dizer como é que vai ser esse ensino híbrido. Porque a ideia de que metade da disciplina é pelo computador, metade é em casa, com um rodízio de pessoas que não podem estar ao mesmo tempo na sala de aula, isso não é ensino híbrido. Não é ensino híbrido. É como se uma semana vai uma turma, outra semana vai outra. Isso não é ensino híbrido. Né? Ensino híbrido estamos todos juntos em ambientes diferentes. O híbrido é assim, parte dessa disciplina. Pode falar, Roninha, desculpe. E se fosse ano político, professor, iria ser mais uma vez liberado tudo, iria ser novamente feito aglomerações, iria ser feito novamente tudo que foi feito no período político, porque assim, hoje nós estamos vivendo a consequência do mês político, do tempo político. Não é de Réveillon e não é de Carnaval, né? Porque Carnaval e Réveillon tem fiscalização tem fiscalização pesada, a gente aqui em Aracati, né? Mas assim, a gente está vivendo a ressaca política. Os políticos esqueceram do vírus enquanto eles estavam tentando se reeleger ou eleger, né? Não existia pandemia, não existia Covid, estava todo mundo mascarado, estava todo mundo longe um do outro. Então, assim, por que essa ressaca tem que atingir a principal entrada, que seria realmente a educação, né? Aonde realmente a gente forma pessoas e grandes líderes. Por que essa ressaca tem que chegar até a educação? Né? Por que não colocar a culpa neles e realmente eles terem vergonha na cara e assumir que a culpa é deles, que realmente eles não estão fazendo nada para poder reverter a situação? Hoje temos um presidente aí absurdamente louco no comando, que não sabe governar um país, não tem nem explicação, nem palavra para poder a gente classificar um presidente desse, né? E com certeza, se fosse ano político, realmente estaria tudo aberto, estaria tudo banalizado, estaria tudo fora do eixo. Estamos vivendo hoje exatamente
Seja bem-vindo, Priscila. Bem-vinda, Priscila. Estamos vivendo exatamente, como você diz, né, o grande porquê. O que é que nos difere? O que é que difere a educação, por exemplo, de um comício? A obrigatoriedade. Eu e vocês, nenhum de nós tinha a obrigação de comparecer a uma carreata de um candidato, salvo na realidade que a gente vive nas cidades pequenas do interior, mas aqui também em Fortaleza, quando somos praticamente obrigados a segurar no pau da bandeira e a andar nos carros e vestir as cores do partido, já que não nos é mais permitido ganhar uma blusa do candidato, então a gente compra uma blusa da cor do partido para descaracterizar, né? E isso nos levou à situação que estamos vivendo hoje. Sendo que, como disse o Ronier, há uma responsabilidade política muito grande. Eu falei na aula passada, falei tanto para vocês, quanto falei para a disciplina que eu dou logo após essa, que existe um projeto político. Um projeto político de morte. Óbvio, atenção, todos, prestem atenção, e isso é muito bom, porque a aula é gravada, e ela termina de ser gravada aqui, ela vai para o AVA, então vocês podem ver de novo, e podem mostrar para quem quiser, e podem mandar para quem quiser. Quando eu digo que os nossos atuais constituintes têm um projeto de morte, isso não quer dizer que eles se reuniram num gabinete e disseram assim, vamos matar todo mundo. Assina aí que o meu projeto é matar as pessoas. Mas a necropolítica, que é um conceito político para a gente trabalhar, inclusive de forma sociológica, como hoje, no objetivo da aula, a gente vai tentar entender as bases sociológicas da gestão escolar, ela diz que política é o quê? Um conjunto de intenções, certo? Então, o que é que ocasiona quando eu me recuso a comprar vacina? O que ocasiona quando eu digo que não há dinheiro para pagar o auxílio emergencial, porém, para pagar a dívida aos bancos, o dinheiro nunca faltou. Qual é o efeito, veja bem, qual é o efeito de não conceder um kit alimentar, uma cesta básica, para quase 80 milhões de brasileiros que estão hoje beirando a linha da miséria, estão ali na linha da pobreza para entrar na linha da miséria. E vocês sabem qual é a diferença, essencialmente, entre isso? Né? É um aspecto da segurança alimentar. Porque quando a gente estuda um pouco de segurança alimentar, a gente aprende o seguinte, que a pessoa que tem uma refeição por dia, ela é considerada pobre. Se ela tem uma única refeição por dia, porque o normal seriam 3, certo? O normal seriam 3. Então, você tem alguém que tem 3 refeições por dia, ela pode até ser pobre, mas ela pode estar em uma outra faixa de desenvolvimento financeiro. Mas a pessoa que tem uma única refeição por dia, ela tem uma única refeição por dia. Ela já é considerada pobre, ela está no limiar da linha da pobreza, da miséria, aliás, né? Professor, ela é considerada abaixo da linha da pobreza, não é isso? Não, é porque nós temos a linha da pobreza e a miséria. E aí entra esse conceito de segurança alimentar, tá certo? Que é você não saber quando vai comer. Então tem gente Pronto. que tem o café, então essa é considerada a refeição do dia, tá certo? Mas ela não sabe quando ela vai comer de novo. Então, ela não sabe se ela vai conseguir almoçar, se ela vai conseguir jantar, ela não sabe se tem café no outro dia. Pode ser que no outro dia ela consiga um jantar. Então, esse aspecto da insegurança derruba a família para baixo da linha, para a miséria, para baixo da linha da pobreza. E nós somos hoje 80 milhões. Então, não temos dinheiro para mapear, porque já existem os sistemas. Ou o Bolsa Família não poderia ajudar, porque há um cadastro único do governo federal. O cadastro único do governo federal não poderia nos ajudar a identificar quem são essas famílias? E uma coisa é trabalho, salário, outra coisa é renda. Outra coisa é a perspectiva de sobrevivência.
Ah, eu não trabalho, eu sou desempregado, mas tenho uma conta de luz no valor de R$ 20. Como é que eu pago essa conta de luz? De algum lugar, esses R$ 20 saem. Então, isso é considerado renda da família. Mas não existe dinheiro para uma cesta básica ou um kit alimentar que nós todos aqui sabemos que não dura um mês. A gente sabe que 2 quilos de arroz, 1 quilo de feijão, uma lata de óleo, uma garrafa de óleo, um pacote de macarrão, 1 quilo de farinha, não dura um mês, a gente sabe disso. Mas tem para financiar imóveis a juros abaixo do mercado para determinados personagens da política nacional, mas tem auxílio creche para quem já ganha um salário muito alto, mas tem, enfim, eu poderia citar diversos outras benesses, outras situações positivas para uma parte da nossa classe política e dizer a quantidade de outras coisas, por exemplo, que não existem para quem de fato precisa. E isso é uma perspectiva crítica da realidade que eu pude vivenciar nos anos 80, que talvez a maioria de vocês não tenha conhecido. Mas eu que nasci e me criei na Jaguaruana dos anos 80, vi a minha cidade na televisão, passar no Jornal Nacional, como um símbolo da fome no estado do Ceará no ano de 93, quando houve uma seca terrível, que Fortaleza passou por um colapso de abastecimento, e o então governador Ciro Gomes, que era o governador do Ceará, criou o Canal do Trabalhador para levar água da Itaiçaba, aí, do Rio Jaguaribe, na Itaiçaba, até o açude de Gavião, aqui na Pacatuba, que abastece Fortaleza. Eu estou falando de 1993, a maioria de vocês que estão aqui talvez não fosse nem nascida ainda. Então eu pude acompanhar, ver lá a minha cidade na televisão, passando Albertina, uma senhora que era só pele e osso, rezando um bendito para Nossa Senhora do Carmo, segurando uma lamparina, porque naquele momento, na cozinha da casa dela, de um fogão a lenha, só existia uma panela vazia com alguns grãos de feijão. Nós enfrentamos, depois de 98, né, essencialmente após 94, com a chegada do Plano Real, um outro país que foi se estruturando e ainda deixando muita gente com fome. E a gente está vendo de novo esse país em destaque. E a educação, a escola está no centro de tudo isso, para nos fazer despertar uma consciência de classe. Quem somos nós nesse processo? Aonde estamos? E isso aqui, pessoal, não é doutrinação, vote em A, vote em B. De jeito nenhum vocês têm a liberdade de pensar exatamente aquilo que vocês quiserem, mas tem também um compromisso de libertação, penso eu. Muito de libertação. Eu vou dar um exemplo que eu vi na Jaguaruana, quando 2 candidatos a prefeito, um deles já falecido, já foi prefeito de Jaguaruana 3 vezes, ele já faleceu. E aí ele brigou com o filho. Aí ele, o pai, candidato, e o filho apoiava o candidato adversário. Veja bem, essas histórias são muito semelhantes, parecidas, parece que toda cidade tem um negócio desse, né? Que é o irmão, que era irmão do prefeito, que briga com o irmão, aí vai apoiar o outro candidato, é assim? E aí eu fazia campanha pro velho, pro mais velho. Eu era amigo de todos e tal, eu fazia campanha pro velho, veja bem. Aí eu entro numa casa acompanhando ele, né? E ele diz assim: seu filho acabou de passar aqui. Um senhor que recebeu o seu Manezinho, que era o prefeito da Jaguaruana, seu filho acabou de passar aqui. Esse Manezinho foi. O que é que você disse para ele? Ele disse: rapaz, é o seguinte, porque o filho ofereceu tudo que ele quisesse. Ele morava numa casinha pequena, sabe, assim, um negócio. Aí ele disse: eu gosto muito de você, fulano, mas eu tinha um barraco de taipa, uma casa de barro, e o seu pai me deu um milheiro de tijolo, e eu consegui construir esse quartinho que eu moro hoje.
Então, se o seu pai viesse aqui, me desse uma pizza todo dia, olha só esse depoimento, eu nunca esqueci na minha vida, parece piada. Se o seu pai viesse aqui, me desse uma pizza todo dia e ainda carregasse a minha mulher, eu ainda votava no candidato, eu ainda votava nele, eu votava nele. Ou no candidato que ele mandasse. Olha, gente, isso para mim é impressionante. Isso mostra as raízes do processo político que a gente está enterrado, Inserido. engendrado. Professor, mas eu acho que isso aí foi a eterna Inserido. gratidão, professor, porque, assim, né, ele, nesse momento difícil da vida dele, que ele estava, a casa caindo na cabeça dele, né, e ele recebeu essa ajuda, então ele se torna uma pessoa grata pro resto da vida, né? Mas, Isabel, para que servem os políticos? Eu, nesse instante, perguntei para que serve a escola. Para que servem os políticos? Se não, para nos dar condições, já que nós não conseguimos, porque a gente não tem esse poder, de nos fazer sair desta linha da pobreza. Eles têm essa responsabilidade. Então, Professor, ok, foi grato, né? Foram gratos. Só um minutinho, é a Larissa. Só um minutinho, Larissa. Ele foi grato, mas o político estava cumprindo o papel dele. Olha, você mora nessa casa aqui, hoje eu vou te ajudar a morar num lugar melhor. Fala, Larissa. essa daí é a prova, né, de que muitos brasileiros não têm o entendimento, né, e nem, assim, a noção dos seus direitos. Eles veem como uma gratidão, como alguém, como qualquer um que fosse ajudar, não como ele ter a obrigação de fazer isso. Então, eu vejo, assim, como algo muito forte em relação a essa falta de conhecimento. Por isso que muitos se levam assim, né, são comprados, porque não enxergam que é um direito, enxergam só que é uma ajuda. Falando em contrário, eu também vi o contrário acontecer. O contrário do político. E aí, já numa política mais recente, Jaguaruana, a política é bem forte, acirrada, e aí tinha um candidato que tinha um trio elétrico. E ele contratou um rapaz que era um locutor, um cara muito conhecido na cidade. Contratou e pagou caro. Olha, todos os meus comícios, você vai fazer a animação e tal. Ok, tá aqui, pagou, na época era 7 mil reais, 8 mil reais, era muito dinheiro, né? Ainda hoje é, mas naquela época era mais ainda. E aí, terminada a política, eu estava presente, isso não é ninguém que me contou e tal, eu estava presente. Quando eu morava em Jaguaruana, eu era funcionário público da prefeitura, eu tinha proximidade muito, eu ia, conversava nessas. Eu fui chefe de gabinete de um dos prefeitos de Jaguaruana, no início da minha vida pública, na minha juventude. O prefeito ganhou, e no outro dia ele falou: fulano, tô aqui com você, o locutor, né? Tô aqui com você, você ganhou, eu queria ver qual é o emprego aí na prefeitura que você vai me dar. O político olhou para ele e disse assim, ó, negativo. Eu paguei a você. Eu paguei o seu serviço. Acabou, é um trabalho, acabou. Então, o contrário também pode acontecer. É a história da venda do voto, né? Na hora que você vende o voto, não, eu queria uma melhoria para a comunidade. Não, negativo, eu comprei o seu voto. O político pode dizer isso também. E eu não duvido, né, de alguém que tenha dito isso. Né? Eu me lembro de uma colega já falecida, que eu votei diversas vezes, ela foi candidata 3 vezes a vereadora em Jaguaruana, eu votei 3 vezes nela, ela perdeu todas as 3 vezes. E ela era de uma comunidade em Jaguaruana chamada Volta, e teve uma época que teve um inverno grande, 2004, e a passagem molhada rompeu com a força da água. E aí ela estava, e aí para ir para essa comunidade, que de Jaguaruana, do centro de Jaguaruana para a Volta dava 8, 9 quilômetros, tinha que fazer uma grande desvio por outra comunidade. Aí ela se candidatou, ela disse que todo mundo chegava para ela e dizia, fulana, me dá um saco de cimento e um milheiro de tijolo.
e ela anotava aquele negócio de o povo pedindo, eu estou precisando de 1 milha de telha para retelhar minha casa, mas eu estou precisando e tal, e ela sentada comigo, conversando, aí olhava para mim e dizia assim, hoje eu anotei 50 pedidos do pessoal lá da volta, de tijolo, de areia, de cimento, de telha, mas ninguém chegou para mim e disse, vamos fazer um movimento para consertar a passagem molhada, porque isso aí vai beneficiar a comunidade toda. Ela, candidata, foi uma mulher que eu acreditei até o último dia da vida dela. Sabe por que existem também, pessoal? A gente não pode se desiludir por completo. Existem políticos bons, e a gente precisa acreditar nisso, né? Já que o sistema nos obriga a votar, a seguir, a confiar. A gente precisa experimentar alguns bons políticos, né? Aí ela disse, decepcionada, poxa, olha aqui, ó, 50, se eu tivesse de dar, eu teria dado 50 sacas de cimento hoje, e ninguém me pediu para consertar a passagem molhada, ninguém pediu nada para beneficiar a comunidade, todo mundo só queria pensar na própria casa, no próprio terreiro, no próprio... Então isso mostra também a forma como nós fomos educados, como nós fomos constituídos, e o compromisso, a responsabilidade que está hoje nas minhas costas, nas costas de vocês, de mudar a velocidade dessa hélice, de mudar a constituição dessa sociedade. É muito pesado, né? Será que vão dormir bem hoje? Eu espero que sim, mas esse é um desafio que está na mão de cada um de nós, e que eu tenho certeza que ninguém que está aqui, com a juventude que tem, com a vontade de transformar o mundo e de entender a educação como Isabel, Larissa, Ronier e Brena disse, vão querer abrir mão. Eu tenho certeza disso. A nossa acolhida hoje demorou mais do que era para demorar, né? Mas eu espero que vocês comecem a ver aí a apresentação já estão visualizando. Preciso de uma candidata, de um candidato para me dar uma olhadinha, para me ajudar a ver o chat. Já disse, né? Cliquem, quem está no celular, clica na tela do celular, bota de lado, e aí a gente vai ver. Aula 4, conteúdo 3, as bases sociológicas da gestão escolar, a partir desse texto, né, da organização do trabalho pedagógico, a Márcia Silva de Palma, a educação e as origens da organização do trabalho pedagógico. Alguém teve a oportunidade de dar uma olhadinha? O que ela diz lá? Olha só. E aí é a hora de vocês pegarem um caderninho e, como eu falei, a caneta, né? Ela diz que as bases sociológicas da gestão escolar estão aí divididas em 3 enfoques, né, 3 aspectos principais. O enfoque jurídico, a organização, obviamente, da escola e as relações humanas. Então, que características estão presentes no enfoque jurídico? E aí, assim, é muito simples. A importância de conhecer a legislação. Nós precisamos, como gestores escolares, como professores, mas, sobretudo, como gestores escolares, conhecermos a legislação educacional em vigor. A LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, 93, 94, 96, todas as leis ordinárias que modificaram artigos da LDB ao longo do ano, como, por exemplo, uma que está aí, o novo ensino médio, a BNCC, né, são parâmetros curriculares novos, são leis novas, e a gente precisa dar conta. O Estatuto do Magistério, o Estatuto do Servidor,
Porque como diretor, como diretora, como coordenador, você precisa ter as bases da legislação, as bases legais para conversar, para promover o diálogo, para saber quando exigir, quando ajudar, como garantir os direitos do professor, da professora que trabalha na escola sob sua responsabilidade, como garantir os direitos de aprendizagem dos seus alunos, e tudo isso está previsto na legislação, de modo que você não faça nada para além do que você precisa exigir ou ser exigido, nem aquém, né, nem acima nem abaixo daquilo que são suas questões, tá certo? Então, o primeiro enfoque é um enfoque jurídico, né? Assim, o segundo enfoque, que é um enfoque mais contemporâneo, porque o enfoque jurídico sempre esteve presente nas bases sociológicas da gestão, mas, sobretudo, no que a gente entende como trabalho escolar, tá certo? Mas esse é um pouco mais recente, né, que é a história da organização da escola. Então, nesse aspecto, a gente vai promover um trabalho voltado para produtividade e eficiência. E quando a gente fala em produtividade e eficiência na escola, a gente pode pensar em diversas coisas, como, por exemplo, o quê? Garantir que o professor não falte. Eu não sei como é que a gente vai fazer isso, principalmente em momentos como esse que nós estamos vivendo. Mas isso é um processo, é um aspecto de eficiência, por exemplo. Né? Essa escola, os alunos não voltam para casa porque os professores não faltam. Né? De produtividade, nós temos excelentes índices nas avaliações externas, como o SPAES, por exemplo. Isso é sinal de eficiência e produtividade. Mas, sobretudo, e aí de uma perspectiva mais humanizada, né, para a gente sair dessa ideia simplesmente organizacional, pensarmos produtividade e eficiência no que diz respeito à aprendizagem dos alunos. Então, a escola funciona direito. Na escola não falta nada para que o professor coloque em prática o seu planejamento. A escola tem espaços. Lembram que na aula passada a gente estudou todas essas outras características, as características físicas, os aspectos documentais, quais são as partes da escola que precisam funcionar direitinho? Então, por exemplo, você tem uma coordenação pedagógica que apoia o professor, que oferece a ele uma das questões da nossa situação, problema de hoje, né? Formação continuada. É que quando o professor apresenta o plano de aula, o coordenador, no dia seguinte, na aula seguinte, oferece possibilidades de trabalho para aquele plano de aula. Outros exemplos de aulas, recursos. Ele oferece condições para que você, professor, coloque em prática o seu plano de aula com mais qualidade. E, por fim, pessoal, dentro dessas bases sociológicas, ainda, as relações humanas. E quando eu falo as relações humanas, a gente precisa sair da ideia do se dar bem, que todo mundo se dê bem. Nós estamos falando de um processo onde a dimensão humana ela trabalha em prol da instituição. A dimensão humana ela é tão ajeitada, ela é tão suave, há uma interação tão grande entre esses atores políticos que constituem a escola, que a escola, enquanto instituição, funciona bem. Que a escola, enquanto instituição, apresenta resultados eficientes. Que a escola, ou seja, as pessoas se dão bem, elas gostam de trabalhar naquele lugar, elas defendem aquela escola de um jeito tão positivo que a escola funciona bem, que a escola consegue alcançar os seus objetivos. Então, as bases sociológicas, né, para a gente pensar no ponto de vista de uma gestão que funciona com qualidade, são esses três, né, o enfoque jurídico, a organização
e as relações humanas. E como a gente pensar isso ocorrendo dentro da escola? Como é que esses 3 aspectos, essas bases sociológicas, elas operacionalizam o nosso trabalho? E aí tem 3 aspectos, né, da gestão escolar. Primeiro, o aspecto desenvolvimentista, né? Quando você pensar em desenvolvimento da sociedade de uma maneira geral, né, você reconhece o papel social da escola. E isso foi a pergunta que eu fiz e que vocês responderam, pelo menos 4 de vocês se posicionaram e responderam, né? Qual é o papel social da escola, se não ajudar a transformar, a melhorar esta sociedade na qual ela está inserida? Por isso que a gente chama de aspecto desenvolvimentista, ou seja, a escola ajuda a sociedade a se desenvolver. E no aspecto sociológico propriamente dito, no que a gente diz, entendendo aí esse aspecto sociológico como a constituição de um fato, né? Na sociologia a gente estuda essa perspectiva do fato social, né? Da coletividade. Relacionar a gestão da educação à administração pública, valorizando a dimensão e a criação de uma política. Então, não é que cada um de nós vai fazer o que quer dentro da escola em que a gente está trabalhando. É preciso haver uma ligação destas intenções de maneira macro para que se crie uma política pública em educação, de modo que a gente possa caminhar para os mesmos lugares, respeitando, obviamente, as nossas individualidades. Então, no aspecto sociológico, enquanto sociedade, né, para a gente pensar nessa perspectiva, a gestão da educação e a administração pública, elas vão combinar para desenvolver uma política pública a ser executada por um sistema. E aí, quando eu falo sistema, vocês entendam, todas as escolas do município, o sistema municipal de educação, todas as escolas do Estado, sob a tutela do Estado, então o sistema estadual de educação, que inclusive pode até pensar diferente, o sistema municipal pode pensar diferente do sistema estadual, não tem nenhum problema, desde que eles pensem em rede. O sistema municipal pensa em todas as escolas do município, o sistema estadual pensa nas escolas do Estado, que estão onde? No município, é claro, né? E por fim, pessoal, o aspecto cultural, e aí a gente respeita essa individualidade que Paulo Freire tanto fala, né? Quando a gente trabalha os valores e as características das pessoas que participaram do sistema educacional e da sua comunidade. Ou seja, 3 aspectos: desenvolvimentista enquanto sociedade, aspecto sociológico, a criação de uma política pública, e na cultura a gente respeita as individualidades, as experiências que cada um de nós, como por exemplo a escola do centro de Aracati, que precisa ser diferente da escola de Santa Teresa, que precisa ser diferente, porque Santa Teresa é diferente do centro do Aracati, né? A escola de Boca de Forno é diferente da escola de Majorlândia, que é a escola de Sucatinga, que é diferente da escola que está no centro do Beberibe. Então, são essas características que vão nos dando esta amarração geral para nós experimentarmos uma coisa um pouco mais diversa. Pensando nessa perspectiva, eu vou apresentar para vocês o problema de hoje. Para que vocês pensem e reflitam comigo, tá certo? Esse problema, vocês lembram que a gente decidiu lá no plano de aula, que eu compartilhei com vocês, eu fiz isso semana passada, quando eu apresentei o caso 1, né, baseado na indisciplina. A maioria de vocês respondeu, deixou lá sua contribuição, achei muito legal, eu inclusive já vou discutir aqui algumas respostas.
eu iria apresentar situações verossímeis, né, que são muito próximas da verdade, que são fictícias, porque foram criadas por mim, fui eu que escrevi, desculpe, mas que elas teriam uma proximidade muito grande com a realidade. Então, hoje, para a gente pensar nessas questões das bases sociológicas, né, nós vamos mexer com uma ferramenta principal da escola, né? Eu digo que a razão de existência da escola é o estudante, mas o professor é o elo que une todos os atores sociais da escola. Então, veja bem, a aprendizagem, o caso de hoje, né, o problema de hoje é relacionado à formação de professores. E diz muito a respeito a vocês, por exemplo, que estão aqui se qualificando num curso de pedagogia. Veja bem, a escola foi fundada em 1996. Nesse ano, quando ela completa 25 anos de serviços prestados à comunidade, o conselho escolar, que é uma instância que existe dentro de cada escola, e esse conselho ele tem representantes da gestão, dos professores, dos pais, da comunidade, dos alunos, dos funcionários e dos alunos, ele começou a observar a seguinte situação. Dos 13 professores que lá trabalham, 6 estão desde a fundação da escola. Vejam bem, dos 13 professores que lá trabalham, 6 estão desde a fundação da escola. Destes 6, apenas um concluiu o curso de graduação em pedagogia. 2 estão se formando no momento, e os demais têm o curso normal, que era um curso de nível médio, que a gente fazia até meados dos anos 2000, e que nos dava, pela legislação em vigor, a condição de ensinar no ensino fundamental, como um professor leigo, como está dizendo aqui, né, ó. Ele é professor, mas ele é leigo, porque ele não tem uma graduação ou minimamente um curso de pedagogia. Os 3 ou as 3, né, podem ser professores, professoras, leigos, leigas, não têm interesse em fazer um curso superior. Embora a prática das mesmas seja satisfatória, ou seja, são boas professoras, são bons professores, o Conselho e a comunidade têm notado que temas contemporâneos e questões de maior complexidade didática e psicológica são ignoradas pelos professores. E isso aí é para vocês pensarem o que é que pode ser. Então, todo mundo entendeu até aqui? Deixa eu fazer uma pequena pausa aqui. Eu queria saber se vocês entenderam. Vou parar o compartilhamento, tá certo? Para vocês voltarem a olhar para mim, eu quero saber se vocês entenderam até agora. Liga aí o microfone, bota no chat. Sim, entendi qual é a situação, Camilo, que você está propondo, para a gente pensar. Qual é a situação, Camilo? Você não ouviu a historinha que eu contei? Sim, eu ouvi. Então a gente entendeu. Pronto. Eu, da minha parte. Entenderam, certo. Não, até agora eu não propus nada. Eu quero só saber se vocês entenderam a situação dessa escola que tem esses professores que são leigos ou despreparados. Entenderam? Sim, não, talvez. O Bruno entendeu, mais alguém? Priscila não entendeu, ficou um pouco perdida. Aí agora entendeu. Posso continuar então, né? Pode. Sim. Por que os professores não se motivam para continuar sua formação? Por que que vocês acham que esses professores
que hoje talvez tenham uma faculdade mais próxima de casa, eles não se motivam para continuar a sua formação. Como esses profissionais se enxergam? Que lá no texto vem dizendo, a prática deles é boa. Eles conseguem alfabetizar os alunos, são bons professores, têm 25 anos de profissão. Que questões poderiam incentivá-los? Como é que a gente faz para despertar a vontade em alguém? Para que ele se qualifique? Para que ele se torne melhor do que ele já é? Como foi o seu processo de formação em chegada à escola? E essa foi a primeira pergunta da aula de hoje, né? Em que aspecto a sua atuação profissional fica a desejar? O que hoje você gostaria de saber que você ainda não sabe? Né? E, por fim, a pergunta geradora. Como a escola deve solucionar tais questões relacionadas à formação dos profissionais que lá atuam? O que a escola pode fazer? A escola pode dizer que vai botar esses professores para fora? Que vai aposentá-los à força? Que vai colocar na biblioteca? Que vai tirá-los da sala de aula? Então, aqui eu tenho uma série de questões. Eu poderia fazer outras aqui, né? Por exemplo, que temas são esses? Bem aqui no final diz assim, ó, que o Conselho notou que temas contemporâneos e questões de maior complexidade, didática e psicológica, são ignoradas pelos professores. Que questões seriam essas? O que vocês podem pensar comigo? O que vocês querem contribuir com essa situação? Vou melhorar aqui, a pergunta mais simples. Como é que a gente estimula as pessoas a estudarem? Quando... Acho assim, será que eles não têm esse estímulo porque o salário deles está abaixo da média e eles acham que tanto faz como tanto fez porque o salário não aumenta? Tipo, isso pode ser, né? É uma possibilidade. A maior reclamação dos professores é realmente o que Isabel colocou, é a baixa remuneração, né? E diz que o professor trabalha muito e ganha pouco. E eu escuto muito, né, de colegas que, e até que próximo, né, familiares próximo, que diz que, pô, por que tu escolheu ser professor? Professor pena, professor sofre, professor não é reconhecido, né? Professor não é valorizado. Realmente, tudo isso leva a gente considerar, ter uma consideração boa. Realmente, o salário não é essas coisas todas, realmente não é valorizado, não tem o seu valor no nosso convívio social, né? A gente vê aí nos países afora, o professor ele é considerado como um deus, né? As autoridades, eles fazem reverência para os professores, né? Porque o professor ele é uma grande entidade, é um representante mesmo, né? E aqui, principalmente no nosso país, eu estava lendo uma reportagem, eu não estou lembrado mais ou menos a data e aonde era, mas eu estava lendo, que informa que hoje o Brasil ele está sendo o país que menos forma pedagogos, é o país que menos está preocupado com a educação. Né? É um país que tem um índice muito baixo de formação em cursos de graduação de pedagogia. Por quê? Porque justamente a valorização, eles não se sentem valorizados, né? E acham que trabalham demais e realmente trabalham. Agora, principalmente na pandemia, o trabalho triplicou, né? É muito trabalho e acaba não sendo reconhecido, não é valorizado. Né? Enquanto um advogado ou um médico ganha absurdamente por mês, né? Sei que cada um tem a sua especialização, a sua qualificação, a gente não deve desqualificar nenhum deles. Porém, eu acho que para mim poder ser futuramente um advogado e um médico, eu antes passei por um professor, passei por um pedagogo. Então, o professor era para ser bem remunerado, era para ser bem realmente reconhecido, né? Com certeza, pegando aqui um gancho
do Ronier, né? Eu vejo assim que o professor tá quase igual o jogador de futebol. Se ele for reconhecido, se ele brilhar, ele vai ganhar bem. Se não, ele vai ser só mais um ali, tentando ganhar um mínimo do salário, porque todo mundo sabe, tem professores que vivem bem, que ganham bem, entendeu? São tipo umas estrelas que conseguem se destacar. Já tem outros que às vezes conseguem tirar só um salário e olhe lá. Eu vejo muito isso. Mas para o professor ganhar bem, ele precisa trabalhar em 3 escolas. Ele precisa trabalhar 3 turnos, né? O jogador de futebol, se ele for bem sucedido, é 90 minutos ali, pronto, né? Mas assim, a gente também tem que ver como é que a gente tem que analisar de tudo um pouco. O jogador de futebol, ele passa a semana ali treinando, se desgastando, 4 horas por dia. E o professor passa horas. Às vezes ele passa noite, ele vira a noite corrigindo prova, lançando nota em diário, pensando no como é que ele vai fazer a abordagem, a técnica, puxar a atenção do aluno para dentro da sala de aula, para dentro da aula dele, né? E aquela questão de saber se o aluno está bem, se está aprendendo, se está com algum problema, se está com alguma dificuldade. É um desafio muito grande. Eu acho que os nossos representantes, eles deveriam realmente se ligar e acordar para esse assunto da educação. A educação hoje, ela não pode mais ser somente na fila do pão. Ele deveria realmente ser o pão francês. Mas o Rony, quando eu falei em jogador, eu queria dizer assim, que se o jogador se destacar, né, ele vai ganhar super bem. Tem aqueles que não se destacam e não ganham tão bem como aquele que se destaca. Aí, do mesmo jeito, eu vejo a classe dos professores. Tem professores que se destacam, vão ser coordenadores, vão ser diretores, vão ser secretário de educação, esses sim conseguem se destacar. Já tem outros que não conseguem, entendeu? Eu quis colocar tipo isso, esse exemplo. E vocês trazem uma questão relacionada à valorização, por exemplo, no que diz respeito ao plano de cargos e carreiras. Porque se você trabalha no município, no estado, que tem um plano de cargos e carreiras, ele diz o seguinte: se você é um professor nível médio, você ganha X. Se você é um professor com graduação, você ganha X mais 10. Se você é um professor com pós-graduação, você ganha X mais 20. Se você é um professor com mestrado, você ganha X mais 50. Se você é um professor com doutorado, você ganha X mais 70. Então, se lá na ponta, apenas com o nível médio eu ganho X, mas se eu tiver um incentivo na minha carreira, e isso passa pelo salário, obviamente, pessoal, a gente não deve, e eu digo muito isso, especialmente para os meus alunos no primeiro semestre, né? Nenhum de nós aqui trabalha por amor. Nenhum de nós aqui trabalha ou deve trabalhar por iluminação divina, e porque... E o outro lado também, né? Porque não tinha mais nada para fazer, eu fui ser professor. Não. Né? Ser professor é a minha profissão, é o que põe o pão de cada dia na minha mesa, é o que faz eu pagar minhas contas. Então eu preciso ser bem remunerado pelo que eu faço. Eu preciso ser remunerado e bem remunerado. Essa tem que ser a bandeira de cada um de nós, educador, entrando agora ou estando há 20 anos, como eu estou, por exemplo. Então, assim, há 15 anos atrás, 12 anos atrás, um governador do estado do Ceará disse isso, né? Que o professor trabalha por amor, né? Isso não é verdade. Eu faço o que eu faço com muito amor. Porque para mim ainda melhora ainda mais. Mas para cada um de vocês, por exemplo, se vocês todos viessem trabalhar comigo, eu não exigi amor de nenhum de vocês, eu exigi responsabilidade. Como gestor, eu exigiria, faça aquilo para o qual você foi contratado, faça bem. Agora, se você fizer isso com amor, eu tenho certeza que vai ser muito melhor, você vai oferecer um produto
uma aula, uma relação humana muito melhor do que aquele que está fazendo só por fazer. Professor, Oi, o Larissa. erro nessa frase aí, né, que o senhor falou, é que eles querem usar disso para que o professor aceite, já que é por amor, o amor suporta, você tá por amor, você não vai desistir, vai continuar, né? Pois é, Então, esse é o erro, né? Mas tem que ter amor, mas usar eu desse método para, né, fazer com que o professor aceite certo tipo de humilhação e desmerecimento. eu faço o que eu faço com muito amor, mas eu não trabalho por amor, não. Eu trabalho por dinheiro. É o sistema onde eu estou inserido, o sistema capitalista. Se no final do mês eu não pagar a conta da Enel, ela vem aqui e corta a minha energia. Acabou. Simples assim. Pois é. É o sistema. É o sistema. A Aine não vai, professor. A Aine não vai ter amor, não, viu? Vai Nem não. compaixão. Não vai um centavo sequer, não vai. Né? Então, assim, eu quero trabalhar e quero ser bem remunerado pelo aquilo que eu fizer. Né? Então, e isso é aqui, é na escola particular, é aonde eu estiver. Né? Agora, o que eu faço bem. E faço com muito amor. Eu amo ser professor. Mas não é vocação. Não, vocês estão aqui estudando o quê? Estudando para ser professor. Então, é possível aprender a ser um bom professor. Não, eu nasci para isso. Não. A pessoa é para o que nasce. Assistam um filme O Palhaço. Tem um filme brasileiro com o Selton Mello chamado O Palhaço, que é um filme que faz uma reflexão acerca da identidade, do processo de como nós construímos a nossa identidade. E ele faz uma relação lá do início ao fim sobre essa frase, a pessoa é para o que nasce. Cada um de vocês é um universo. E diferente de ser aquilo que é para o que se nasce, é ser aquilo que é para o que se deseja ser. Para como cada um de vocês se vê. Para como cada um de vocês se quer construir a si mesmo. É por isso que Sócrates, lá na Grécia Antiga, quando falava desse princípio educativo, da nossa Constituição e do reconhecimento como ser humano que cada um precisa ter, ele dizia, conhece-te a ti mesmo. A frase, né, da escola, da maêutica, do método socrático de ensinar era essa. Conhece-te a ti mesmo. Com essas questões, vou aqui, nesse minuto, colar a nossa frequência no chat e pedir para que cada um de vocês possa contribuir assentando os vossos nomes no formulário, que já está aberto. Então, somos 82 e a gente tem aqui 27. Certo? Agradeço a todos, vou parar a gravação e vou ficar aqui monitorando o preenchimento da frequência. Um beijo grande, fiquem com Deus, só mesmo para me despedir.